Chegou a hora da gente falar de NBA e Igor Santos já está aqui com a gente, né, Igor? Pós-Natal, tá animado? Olha, no Natal a NBA assim brilha como nunca. Então, foram 5 jogos, é isso, no dia 25? Exatamente. A rodada de Natal, boa noite para quem está assistindo a gente em casa, a rodada de Natal, se não é a mais tradicional, é uma das mais tradicionais. A NBA sempre marca jogos de equipes com mais rivalidade e tal. E os jogos são espalhados ao longo do dia, né? Parece um pouco com o carnaval, que sai uma escola, depois entra outra, depois entra outra. Então dá para quem é fã assistir todos os times jogarem. Foram 5 jogos, a gente tem os placares aí. O Milwaukee venceu o New York Knicks fora de casa. O Houston Rockets, com 41 pontos do James Harden, venceu o Oklahoma City Thunder. Boston Celtics derrotou o Philadelphia 76ers. Esse jogo foi para prorrogação. Mais 2 jogos. Los Angeles Lakers ganhou do Golden State Warriors, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Vamos falar desse jogo. E, por último, o Utah Jazz venceu o Portland Trail Blazers. Né? E há quem diga, né, Igor, que a temporada da NBA só começa depois do Natal. Isso foi só um aquecimento? Exatamente, porque a gente chega no Natal, uma marca quase a metade da temporada. Os times têm mais ou menos aí 33, 34 jogos. A temporada tem 82 no total, né? Já dá para ter uma noção do como é que está se desenhando a situação, né? Acho que vou aproveitar, vamos pegar alguns times que jogaram ontem, né? Para a gente analisar o que eles têm feito até agora. O primeiro deles pode ser quem? Vamos começar com o Boston. Boston, okay. Vamos lá. Bora, Boston Celtics, se a gente lembrar, na temporada passada eles chegaram na final da Conferência Leste com um time que não tinha os 2 principais jogadores, o Irving e o Hayward, que estavam machucados. Alguns jovens apareceram bem, como esse aí, que é o Jason Tatum. E nessa temporada, com o time completo, se esperava que eles fossem, talvez não sobrar, mas que fossem ditar o ritmo no leste. Só que isso não aconteceu. Eles estão com uma dificuldade de conseguir deixar claros os papéis de cada jogador. Algumas lesões aconteceram e aí isso meio que forçou a mão do técnico Brad Stevens. Ele foi arrumando a rotação do time, mas também com muita gente machucada, você não consegue ter os principais jogadores. E com isso o time ainda não engrenou, né? Ganhou essa partida ontem do Philadelphia 76ers. Grande ajuda do Kyrie Irving. Exatamente, né? 40 pontos para ele. Dá para dizer que até agora o Boston Celtics é o Kyrie Irving brilhando e o resto tentando se encontrar. 40 pontos, pô, jogaça, né? Jogaça. Vamos falar do Philadelphia 76ers? Exatamente. Foi o que perdeu time derrotado ontem pelo Boston Celtics. A temporada do Philadelphia 76ers mudou de rumo, digamos assim, quando eles contrataram o Jimmy Butler, que ele chegou, esse aqui a gente está vendo que chegou por troca. A partir do momento que ele chegou, ficou definindo que o time não era mais um time do futuro, é um time do presente. Só que o time tem 3 estrelas, que é o Joel Embiid, que a gente está vendo, o Jimmy Butler, que eu já falei, e também o Ben Simmons. E aí o time está tentando achar uma profundidade no resto do elenco para quem sabe, manter a performance, né? O time está com muita dificuldade para defender o perímetro, bola de 3, os armadores, como a gente viu, o Irving, estão dando muito trabalho, não conseguem eles próprios converter as bolas de 3, e aí o time não está conseguindo render tão bem. Talvez esse seja um dos times que mais vai procurar reforços na temporada de trocas que termina no dia 7 de fevereiro. Vamos falar rapidamente do Los Angeles Lakers, do Golden State Warriors. Jogaço ontem preocupou todo mundo, que sentiu dor na virilha, LeBron James não pode se machucar, né? Pra gente ter uma noção, nessa jogada que foi a lesão do LeBron James, chamou mais atenção, foi mais manchete do que a própria vitória em si, que foi uma grande vitória do Lakers sobre o Golden State Warriors. O LeBron já fez uns exames hoje de ressonância magnética, mostraram que ele não tem nada demais, vai tomar alguns cuidados dia após dia, deve retornar em breve, e o Lakers vai ver como é que se sai sem a principal estrela. É isso aí, obrigada Igor Santos, até semana que vem com mais NBA.